Alô, você, tudo bem? Já estou chegando por aqui para o nosso Totalmente Versátil de hoje. Olha, toda me ajeitando para conversar com você. Nós estamos sempre trazendo pautas super interessantes para a gente discutir aqui no Totalmente Versátil. E para começar, vamos refletir. Não são os grandes planos que dão certo, são os pequenos detalhes. Sabe quem disse isso? Fui eu não, foi Aristóteles. E aí a gente vai trazendo essa fala, esse pensamento de Aristóteles para começarmos o nosso Totalmente Versátil de hoje. Te convido, fica juntinho comigo, cola em mim, porque o Totalmente hoje tá show de bola. Hoje, dia 28 de março de 2025, sextou, estamos aqui para fazer uma sexta-feira maravilhosa, eu e você, você e eu. Dia do revisor, dia nacional de lutas estudantis e dia do diagramador. Essa é a nossa sexta-feira e é dia também do Totalmente Versátil. Então vamos fazer essa viagem na cultura, na arte, nas tradições? Hoje eu vou conversar com o mestre Jean Alex. Eu te convido. Bora nessa? Vem comigo, chega! Pronto, depois da nossa abertura rodada, é hora de chegarmos aqui valendo com o nosso Totalmente Versátil. Quero agradecer a todas as pessoas que sempre estão aí curtindo o programa, sempre estão comentando. Pedir para você, assiste os outros vídeos. Você está assistindo Totalmente hoje pela primeira vez? Vai lá, dá uma futucada na nossa playlist. Nós temos uma playlist do Totalmente Versátil incrível. É uma playlist imensa, com vários assuntos, com várias imagens. E eu te convido, vai lá dar uma olhadinha, confere. Tem um assunto para cada momento e tem também aqueles assuntos atemporais que servem para nos fortalecer. Então vai lá, dá uma olhadinha, tá bom? Já que você está dando uma olhada na playlist, aproveita, né? E se inscreve no canal, deixa um like lá pra gente, um comentário, ajuda bastante, porque aí o algoritmo vai entender que o Totalmente Versátil, a TV Ativa do Araripe, é um canal que tem relevância. Então faça isso para a gente fortalecer ainda mais as nossas raízes culturais através da TV Ativa do Araripe, que é uma das missões da TV, é justamente essa: fortalecer, unir pessoas, sempre com muita, mas muita alegria, muita descontração e, é claro, com você aí do outro lado, comentando e compartilhando os nossos vídeos. Hoje nós vamos fazer uma indicação versátil. Sabe, eu sempre estou trazendo uma indicação legal para compartilhar com vocês. Hoje vou trazer mais um livro, logo a gente vai trazer os filmes também. Se você quiser fazer a sua indicação também, você pode gravar um vídeo, grava assim na horizontal, pega seu celular e grava, ó, li livro tal, gostei muito, ele vai te inspirar. Pronto, manda pra gente que eu vou colocar no Totalmente Versátil. Você não leu não? Que pena. Assistiu um filme? Filme bacana? Que vale a pena ser compartilhado? Faz a indicação versátil. Faz! Bota o seu celular na horizontal e grava o vídeo dizendo: assisti esse filme é bacana, é legal, e compartilha aqui com os nossos telespectadores, ok? Falando em indicação versátil, vamos começar por ela? Indicação versátil no seu Totalmente de hoje. Olá você, eu sou Mária Ferreira do Totalmente Versátil e toda semana eu trago uma indicação versátil para você. Pode ser uma música, um filme, um livro, e hoje nós estamos na biblioteca da Escola Herém Luiz Gonzaga Duarte, onde nós iremos fazer a indicação versátil. Bom, deixa eu procurar aqui
um livro para te indicar. Esse daqui eu li na minha adolescência. São As Mil e Uma Noites. É uma adaptação. E vou confessar para você, você vai gostar muito desse livro, vai mergulhar nas noites maravilhosas e quentes, com histórias envolventes. Não perde tempo, comece a viajar, comece a desenvolver e a fortalecer a sua mente através da leitura. A gente, para manter o corpo em forma, precisa de exercício, a mente também precisa. Então, para exercitar a sua mente, a leitura é imprescindível. Vem para cá, na nossa indicação versátil, e leia As Mil e Uma Noites. Depois, coloca nos comentários se você gostou desse livro. Ou pode também dar a sua sugestão. Qual é a sua indicação versátil? Um cheiro no coração e vamos à leitura! E depois dessa indicação, agora é hora da gente mudar de ambiente. Agora eu vou ali para a redação para fazer aquela linkagem bem legal com o mestre Jean Alex e te convido a não sair daí porque é rapidinho, hein? Já tô indo! Bem, gente, já estou aqui na parte da redação da TV Ativa do Araripe, porque eu vou conversar agora com o mestre Jean Alex. Ele é do Ceará e vai trazer um pouquinho da cultura de lá, de como é que ele trabalha no reizado. Mas isso, quem vai nos contar é ele. E eu quero convidá-lo para vir fazer parte do nosso Totalmente Versátil, com essa tradição tão linda, tão bonita mesmo de se ver e de se ouvir, que eu fiquei encantada com o trabalho dele. Então, vou te convidar a partir de agora, conhecer o trabalho e o mestre Jean Alex. Seja bem-vindo, mestre! Que coisa boa tê-lo aqui no nosso Totalmente. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando a gente. Então, prazer para mim também, Maria, ser convidada a participar desse programa, ter esse momento de conversa com você e falar de coisas tão fundamentais para o bem viver, que é a nossa cultura, né? A cultura popular do nosso povo. Ô mestre, conta um pouquinho pra gente quem é o mestre Jean e de onde é e como foi que começou aí no reizado? Conta pra gente. Então, meu nome é Jean Alex Alencar, eu sou uma pessoa indígena, a gente pode dizer assim que sou um caboclo, sou neto de pessoas indígenas e de pessoas negras, ou seja, minha bisavó era indígena, meu bisavô era negro. Cresci convivendo com os saberes ancestrais do nosso povo, dos rezos, né, dos caminhos que a mata nos conduz a partir da cura e as formas de expressar essa nossa ancestralidade a partir da cultura. Sou nascido e criado na cidade de Juazeiro do Norte, mas passei boa parte da minha juventude transitando entre Juazeiro e a Floresta do Araripe, em Jardim, nas Serras do Crato. Sou graduado em pedagogia, sou mestre em educação, tenho mestrado em educação, ao mesmo tempo que faço parte de uma geração de mestres da cultura que foram para a universidade. Isso mesmo. Que coisa boa. Isso mesmo. E é um lugar de muita responsabilidade, porque a gente leva para a universidade aquilo que até então a universidade usava só como pesquisa, né? Uhum. Então, é um lugar de fala de mestres, é um lugar de fala de pessoas da cultura que estão vivendo e convivendo com a cultura e fazendo a cultura. E sou mestre de um grupo chamado Reizado Menino Deus. O Reizado Menino Deus, ele teve origem na cidade de Juazeiro do Norte, onde eu morava, e depois vem a cidade do Crato. Hoje a gente tem pessoas da cidade do Crato, pessoas de Juazeiro. Sou mestre também de um outro grupo, um grupo de batuque chamado Zabumbá, que é um grupo que pode ser entendido mais como uma escola de saberes brincantes. A gente brinca
reizado, brinca coco, maracatu, brinca todas as expressões sonoras, né, no lugar da musicalidade da cultura popular presente aqui na região do Cariri, cearense, pernambucano, piauiense, ou seja, toda essa bacia do Cariri. E é isso, né? Basicamente o que eu posso falar nesse momento, né, nesse introdutório é isso. Eu sou uma pessoa indígena, sou mestre na cultura e desempenho essa função dentro do reizado e num grupo de batuque chamado Zabumbá. E como foi que chegou, assim, essa vontade de ser mestre? E a partir de que momento você disse, é isso aqui que eu vou fazer? Não só mestre, professor, mas mestre dentro do reizado. É importante dizer que a vontade de ser mestre, muitas vezes ela não é uma vontade de ser mestre, é uma responsabilidade mesmo, certo. Sabe? Você se vê na condição de você assumir um papel dentro de uma construção pedagógica no terreiro. É como ser pai e ser mãe, né? Muitas vezes algumas vezes você planeja, outras vezes não. Você se vê pai e se vê mãe. Então, eu sou pai, sou mãe, então é isso. Então, a história enquanto mestre, né? Ela começa quando eu, enquanto professor, né? Como falei, sou graduado em pedagogia, enquanto professor na área de educação, eu começo a fazer prestar um trabalho para o Estado, ainda por volta do ano 2000, envolvendo um levantamento de repertórios e de pessoas que produziam cultura na região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, de uma forma muito mais específica. E aí eu começo a visitar mestres e mestras da cultura, mestre Miguel, mestre Margarida, mestre Aldenir, mestre Toton, enfim, mestres da cultura, e esses mestres, né, mestre Antônio, e esses mestres, eles começam a abrir o terreiro dele e a memória dele, partilhando esses saberes comigo. Então, eu começo a ter uma relação de vivência diferente da que eu tinha na minha infância, porque quando criança, como eu falei para você, eu cresci já convivendo com esse repertório, né? Com esse repertório de cultura, como muitos de nós, né? Obviamente, você mesmo, você me convidou possivelmente porque se sentiu tocada nesse lugar da cultura, nesse lugar que você viu presente os saberes, né? Então, foi aí, né, que por volta do ano 2000, eu reacendo em mim esse lugar na cultura, mas de uma forma diferente. Naquele momento eu já era uma pessoa adulta, e estava no lugar de educador, pesquisador, mas eu começo a me envolver de tal forma que passo a viver dentro dos terreiros de cultura popular. Essa relação ela vai se estreitando com o convívio com os mestres, com as mestras, até que por volta do ano 2008, eu sou convidado para fazer uma formação de um reizado que estava adormecido já há alguns anos, e era no bairro João Cabral, na cidade de Juazeiro do Norte. Então, nesse período, eu começo a conviver dentro do João Cabral cotidianamente, ao ponto de ter que ir morar lá. Então, eu fui morar lá dentro do terreiro. Então já não era mais só um professor, um pesquisador, era uma pessoa que estava ali trazendo e convivendo, né? Como diz o ditado, quer conhecer o sujeito como um quilo de sal com ele, né? Então, para comer um quilo de sal é pouquinho, né? Vai 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí foi o que aconteceu. Então eu passei de professor a mestre nesse grupo. Comecei a mestrar o grupo. Era um grupo com crianças. Como era formado esse grupo? Com que idades? Justamente isso que ele perguntar. Então, assim, até hoje, o reizado Menino Deus, hoje a gente só chama de reizado Menino Deus. Até então a gente chamava de reizado Mirim Menino Deus, porque era de uma forma quase que total por crianças. Crianças entre 2 e 10 anos. Hoje em dia essas crianças já são adultos, né? Alguns já são até pais. Então,
os anos se passaram e a gente vai percebendo os anos acontecendo, né? As crianças se tornando adolescentes e adultos. Mas essa turma, né, ela era composta até então por crianças. Haviam alguns adolescentes, né, na casa um pouquinho mais à frente, com 12, 14, 15, 17, mas o mais velho no grupo que estava ali era eu, a Kelly, o Germano e a Jéssica Cariri, que estávamos ali enquanto educadores, né, como percussionistas, enquanto professores, dançando, cantando, brincando com as crianças. Muito bom. Então, Ô mestre, a gente está aqui falando sobre o reizado e aí me veio uma coisa à memória. Eu tenho uma noção do que é o reizado. O senhor tem a propriedade do que é o reizado. Mas tem muita gente que está assistindo a gente agora que não sabe o que é um reizado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para que essas pessoas possam entender sobre o que é que a gente está falando, né? E outra coisa é porque é uma tradição muito ligada à questão religiosa, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco para que as pessoas que estão nos assistindo, eles possam visualizar melhor o que é o reizado. tá certo. Então, gente, o reizado, a palavra reizado, né, é uma palavra que deriva de reis, né? E para falar de reizado é importante dizer que é uma manifestação da cultura popular de uma forma muito mais presente no Nordeste. Então, a manifestação da cultura popular nordestina, mas tem reizado presente em todo o Brasil, as folias de reis. E a gente vai encontrar brincadeiras de reizado também na Europa, em outros lugares do mundo. Mas essa manifestação da cultura, o reizado, ela surge a partir da perpetuação ancestral de uma prática de comunhão com a história do menino Deus, do menino Jesus. Então, para falar de reizado, vou contar para vocês que estão ouvindo, rapidinho, que das funções dos mestres é contar história, né? Que lindo. Contar rapidinho uma história para vocês, certo? Conta, então, que há mais de 2025 anos atrás, os reinados, eles perceberam que uma grande mudança estava para acontecer no mundo. Era um mundo de muitas injustiças, não muito diferente desse mundo que nós estamos vivendo hoje, mas era onde essas injustiças elas eram muito mais acentuadas. A violência era muito mais acentuada, a barbaridade era muito mais acentuada. Não haviam tantos mecanismos de proteção para as pessoas mais fracas. A lei, como dizia, era a lei do mais forte. Seguindo pelo princípio que era olho por olho, dente por dente, né? Então, assim, a injustiça ela se espalhava pelo mundo de uma forma tão grande que as pessoas pobres, as pessoas humildes, as camadas mais pobres, elas não tinham quem as ouvisse. Não existiam leis que as ouvisse assim. Então, alguns reis, eles começaram a perceber que no céu já se anunciava uma grande transformação. É importante a gente lembrar e começar a acreditar nisso, voltar a acreditar nisso, que a natureza, ela fala muito para a gente. Bastante. Então, o céu, a mata, as águas, elas falam muito para a gente, elas conversam com a gente. E muitas vezes elas mostram os caminhos de mudanças, os caminhos de cura para nós, enquanto pessoas ou enquanto humanidade. E aí esses reis, eles começaram a perceber essa mudança e uma estrela apareceu no céu. Esses reis, eles começaram a seguir pelo mundo, procurando o lugar onde essa estrela se anunciava de tal força, né? E seguiram, alguns se perderam, outros não conseguiram chegar, mas por fim, no dia 24 de dezembro, chega como a história que nós conhecemos, né? Desde menino, exato. Chega na cidade de Belém 3 reis magos, né? Gaspar, Belchior e Baltazar. E lá em Belém
né, eles vão procurar uma autoridade chamada Herodes, era um rei. Esse rei, se fazendo de bondoso, de generoso, disse para os 3 reis, né? Me conta onde vai nascer esse rei dos reis que você está falando, porque essa pessoa é muito importante. E eu quero ir lá para me ajoelhar, para me colocar à disposição dele. Só que o rei Herodes, ele não queria nada disso, né? O rei Herodes era um rei cruel, era um rei malvado, e ele queria manter o poder, ele não queria que os mais fracos tivessem vez nesse mundo. E como é que podia um rei, que seria rei dos reis, nascer e não ser filho de outro rei? E foi o que aconteceu. Jesus nasceu em uma manjedoura, escondido de todos, né, entre os animais, como todos nós conhecemos a história. Os 3 reis magos foram lá, na surdina, não avisaram Herodes, né? Saíram, não, tudo bem, estamos indo, se a gente achar, avisa e vamos embora. E encontraram o menino Jesus junto com a nossa mãe Maria e com São José, ali naquela manjedoura. Quando eles levaram os presentes e ficaram ali contemplando aquela criança, a beleza daquela criança, a beleza, a energia, a cura que trazia naquela presença, eles também tomaram uma decisão, que eles iam proteger aquela criança com todas as suas forças. Naquele instante, os 3 reis decidiram que iam separar, cada um ia se separar, seguir jornadas diferentes, e na sua missão, eles iam, antes de retornar para a sua terra, eles iam formar reinados, reisados, lugares por onde Jesus passasse, pudesse ser recebido por pessoas de bom coração. E assim se deu a primeira formação, que a gente pode dizer, a primeira formação dos reisados. Foi quando os reis magos, eles saíram pelas cidades, procurando pessoas que tivessem um coração bom, que pudessem receber essa criança que ia ter que passar muitos anos se escondendo da maldade até que se tornasse uma pessoa adulta. E aí vai fazer todo sentido para as pessoas que são mais letradas dentro da Bíblia, dentro da religiosidade, que aí a gente vai ter, por exemplo, Jesus Cristo foi para o Egito, desapareceu, né? Por 13 anos Jesus Cristo foi para o Egito, ou seja, o Jesus Cristo, menino, ele precisou sair de casa em casa, de cidade em cidade, junto com sua família, se protegendo do rei Herodes. Porque a primeira coisa que Herodes fez quando soube que nasceu o menino rei, foi sair dando comando de matar todas as crianças que tinham nascido naquela data. Então, assim, para nós e para vocês que veem o reizado brincando tão bonito, né? A gente vê a brincadeira, mas a gente que no lugar de mestre, a gente sabe da missão que é para além da religião. É a missão que é a gente levar essa mensagem do reizado. Por isso que os reizados, eles saem no período natalino. Hoje, por exemplo, aqui no Cariri, brinca reizado o ano todo. Principalmente pela forte expressão religiosa que a gente tem, principalmente aqui no Cariri cearense, né, por conta do Padre Cícero, das renovações. Então, assim, nós, enquanto mestres ou enquanto mestras, a gente sai pedindo autorização nas casas para levar o nosso reizado, ou seja, a gente sai pedindo autorização para chegar nas casas, cantar histórias que fale do amor de Jesus Cristo, que fale do menino Deus, que fale das coisas bonitas da natureza, das coisas bonitas da vida, e a partir da música, do canto, da brincadeira, a gente leva essa mensagem que fala de amor, de paz, de união, de trabalho em comunidade, né, de reconhecimento da união como a grande transformadora das forças do mundo, né? Foi essa roda que foi quebrada a partir da presença da pessoa do Jesus Cristo, e pode-se dizer que essa é a primeira história do reizado. Reizado brinca o ano todo e se expressa a partir dessa manifestação, né, desse lugar. E é assim, impressionante ouvir você falando a respeito, contando essa história. A gente fica assim, eu sou de me projetar, sabe? Eu fico imaginando cada passada dos reis, cada passada dos mestres de reizado.
Eu já vi aqui, antigamente até que ainda tinha. A gente perdeu bastante nessa questão de tradições e de cultura, né, aqui no sertão pernambucano. Mas é lindo de se ver. E parabéns para vocês aí no Ceará, que estão firmes e fortes. Eu ouvi lá nos Saberes que tem vários grupos de reisado, né? Que o reisado é muito forte aí na região do Cariri. E eu queria perguntar para você, para participar, para se tornar um mestre, só pode ser daí? Existe assim uma espécie de intercâmbio, a pessoa aí fazer um mergulho em imersão e montar um reisado em outros lugares? Olha só, é, a gente segue a mesma tradição, né? A Sim, gente pode, o reisado ele pode ser montado em qualquer lugar, né? É uma função e uma obrigação nossa seguir com essa missão, certo. né? Então, assim, se é um desejo, digamos, aí do sertão pernambucano, que a gente possa fortalecer, reacender essas expressões, a gente fica aberto para fazer uma visita, da gente poder conversar em uma comunidade. Muitas vezes, Maria, essas expressões elas vão se acabando justamente porque as pessoas mais jovens, elas nem sempre elas encontram esse lugar tão poderoso que existe na cultura popular. Né? A gente está sendo consumido muito pelas culturas de massa, né? Isso. Então a gente está trocando o alimento de qualidade, o alimento da terra, pelo alimento que vem dentro de um pacote. A gente vai trocando uma expressão artística tradicional por um modelo estranho, né? Um modelo estrangeiro, um modelo que vem de outros lugares do mundo, que muitas vezes não tem nada a ver com a nossa relação, mas a gente muitas vezes traz e termina abraçando isso e jogando fora o outro. Não quer dizer que a gente não possa dialogar entre as coisas, né? Sim. Tá aí o arroz e o feijão. A gente pode comer arroz, pode comer feijão, né? São lugares e fontes de alimento diferentes historicamente, mas eles dialogam no mesmo prato. Então, a cultura ancestral, que é essa cultura do reisado, e a cultura contemporânea, que é o rap, que é o rock, que é o forró contemporâneo, elas estão para dialogar. O importante é a gente poder construir esse diálogo. Então, qualquer pessoa pode se tornar parte de um reisado, em qualquer lugar pode ser formado um reisado. O reisado ele não está estritamente vinculado a uma cultura popular católica, né? É claro que ele está muito presente, fortemente presente na cultura católica, mas, por exemplo, no meu reisado, brinca criança evangélica, brinca criança de terreiro de Umbanda, brinca criança ou jovem, né? Da Igreja Católica, né? Então, isso é muito, muito relativo, porque é o lugar onde a gente sente, né? E se expressa a partir da cultura. Então, é uma possibilidade, sabe? O reisado Sim. pode ser formado em qualquer lugar. Para ser mestre, não, diz assim, qualquer pessoa pode ser mestre, mas não dá para ser mestre de qualquer jeito, Exato. né? Então, para se tornar o mestre, precisa se empoderar nas histórias, na ciência do nosso povo, para não correr o risco de não ter informação, de não conseguir trazer informação que é necessária para formar um reisado. Muito bom. Mestre, eu estou amando conversar com o senhor. E quero lhe dizer o seguinte, que se fosse deixar, eu ia passar a tarde inteira aqui conversando, viu? Mas eu sei que o senhor tem uns compromissos, tem umas reuniões para participar. E a gente já está passando daquele tempo que eu tinha combinado com o senhor. Eu tô aqui de vez em quando olhando, eu tô cronometrando o tempo, porque a gente conversou, gente, previamente, e ele disse que tinha uma reunião daqui a pouquinho, e aí eu não quero atrapalhar a reunião, mas quero lhe fazer um pedido.
que volte aqui no Totalmente para a gente conversar mais. Em outra ocasião, para a gente conversar mais, para a gente falar mais sobre esse tema, porque eu acho que a gente precisa mostrar para as novas gerações, principalmente, essas manifestações, para que as crianças, os jovens, eles possam também se apropriar, porque às vezes as famílias viajam, mudam de lugar, quebra aquela tradição, aquela cultura, né? E aí as crianças se dispersam e acaba que viram adultos que não transmitem esses conhecimentos dos nossos antepassados para as novas gerações, e aí há essa quebra, essa ruptura. E um dos meus papéis aqui é justamente esse, trazer esse elo para que a gente possa mostrar cada vez mais a cultura, a tradição, a religiosidade, sem falar de uma escolha, né? A religião A, B, C ou D. Não, mas a nossa espiritualidade, eu acho que a palavra que fala tudo é essa, espiritualidade. A nossa conexão com a natureza e com o Criador. Então, eu quero agradecer muito, muito, muito a sua presença aqui. Já estamos aí com mais de 25 minutos de conversa já. E eu quero lhe agradecer e fazer esse convite. Vou lhe aperrear mais, viu? Não tá aperreando, não. Você está me ajudando, assim como a muitos outros mestres, e até posso assim disponibilizar e convidar outros mestres em outro momento. Ótimo. Também, para essa conversa não ficar centrada só no dentro do meu saber, mas de muitos outros mestres, mas faz parte e é um desejo nosso. Nosso desejo é que a cultura popular, a cultura ancestral, ela seja tão abundante quanto um roçado no mês de junho, né? Então, a gente possa celebrar essa cultura e convidar o público a conhecer essas expressões da cultura popular, como encontrar e conhecer o Encontro Saberes da Caatinga, que foi onde você presenciou esse encontro com os reisados, né? Deixo disponível o meu contato, caso alguém entre em contato com você, pode passar meu contato. Convido que visite a rede social desse ponto de cultura onde eu estou, pode-se dizer que é a sede da gente, que é Aldeias Ponto de Cultura. Vai no Instagram, Aldeias Ponto de Cultura. Procura também, se tiver interesse, conhecer o Reisado Menino Deus. Tem um documentário no YouTube, tem alguns documentários, Reisado Menino Deus, e visitar um canal chamado Terreiro Cariri Moaquipés. Terreiro Cariri Moaquipés. Lá nesse canal vai ter entrevista de vários mestres, com vários mestres, várias apresentações, ou seja, nem sempre a gente se consegue se deslocar, né? Exato. Você, quando falou que a TV fica em Araripina, aí eu disse, eita, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar em Araripina, minha gente? Quantas horas de viagem eu vou percorrer daqui do Crato para aí, né? Hoje em dia a gente pode acessar muita coisa virtualmente. Exato. Isso é muito bom, principalmente pelo fato de a gente poder acessar coisas boas. Exato. Então, tá aí, parabenizo a TV, parabenizo a você e fico à disposição, viu? E eu vou deixar também disponível aqui para o pessoal algumas imagens desses canais, né? Trechos pequenos para que as pessoas possam identificar depois desse nosso bate-papo, e também seguir as redes sociais de vocês. Muito obrigada mesmo, foi um prazer imenso conversar contigo e desejo que esse projeto cresça ainda mais, os projetos de todos os reisados e também de outras manifestações que você participa cresçam, e que a gente possa ter aí um Cariri, um sertão do Araripe, pernambucano, piauiense, cearense, com muita manifestação cultural e também com essa fortaleza na espiritualidade. Muito obrigada, viu? Para todos nós, disponha. Um abraço,
Um cheiro para todo mundo. Gente, eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto com o Totalmente Versátil. Hoje nós conversamos com o mestre Jean Alex e uma figura maravilhosa que você com certeza vai seguir nas redes sociais. Volto já! O carnaval passou, mas a conexão continua no ritmo acelerado. Com a Tel, sua internet é tão rápida que até o Wi-Fi entra no passo. 750 mega por apenas R$ 94,90. 450 mega por apenas R$ 74,90 mensais. Compartilhe fotos, vídeos e se conecte com quem você ama sem sair do compasso. Mas corre! Essa oferta só vai até o dia 31 de março. Entre em contato e assine já. A Tel, conectando você. Os grandes campeões de sinuca estarão em Araripina para o maior torneio de todos os tempos. Vai juntar gente de todo canto para participar, competir e apoiar esta grande iniciativa. Dias 1, 2, 3 e 4 de maio em Araripina. Promoção Milton da Sinuca 879-9201-4010. Toda a cobertura pela TV Ativa do Araripe, nossa melhor imagem. Pronto, já estou voltando. E depois do nosso intervalo, a gente já vem aqui só agradecer. Agradecer a você que toda sexta-feira tira um tempinho da sua tarde para acompanhar o Totalmente Versátil. Para você que sempre está aqui com a gente na TV Ativa do Araripe, no canal Totalmente Versátil, no nosso Instagram. Ixi, a gente tá em um monte de lugar. Você já segue todas as redes? Então eu vou colocar aqui, ó. Site, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. E aí, além dos da TV Ativa do Araripe, tem também os do Totalmente Versátil. Totalmente também está no YouTube, também está no Instagram e, é claro, as minhas redes particulares. Mária Ferreira Locutora, no Face, no Instagram, também estamos por lá. E quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas que participaram do projeto Ritmo Ancestral. E antes de finalizarmos, eu quero trazer para você uns registros que nós fizemos na última sexta-feira, dia 21, na creche Maria Anitta. Creche Maria Anitta, que é do bairro Universitário, mas que está funcionando ali na Avenida Florentino Alves Batista. Tem turmas de maternal, infantil 1 e 2. Eu estive nos dois horários, manhã e tarde, conversando com as crianças, batendo papo, brincando, se divertindo também, mostrando uns passos de dança, fazendo com que elas se movimentem. E foi uma interação muito legal. Participaram desse momento das oficinas Ritmo Ancestral as crianças, os professores, os profissionais da educação que lá trabalham e também alguns pais. Teve pais e mães chegando para buscar os filhos e também participaram daquele momento. Foi um momento muito importante para o projeto Ritmo Ancestral, que eu sou idealizadora, principalmente porque a gente precisa desde cedo mostrar para as crianças os nossos valores, a nossa cultura, as nossas tradições e também incutir desde cedo o respeito ao nosso semelhante. Dia 21, Dia Internacional de Combate ao Racismo, foi um momento maravilhoso ter esse contato com as crianças e conversar desde cedo. Foi também
a prévia do Dia Mundial da Água e eu também falei um pouquinho, eu como boa professora de ciências que sou, né? Apesar de não estar atuando, mas estamos aí, né? Gestora ambiental, tinha que falar também do Dia Mundial da Água, que foi o dia 22, e conversar sobre o desperdício, sobre como a gente pode otimizar o nosso aproveitamento, a nossa utilização da água. Eles participaram bastante, comentaram, disseram um monte de coisa, mas você vai ver só um pouquinho da movimentação da oficina Ritmo Ancestral, porque eu passei uma manhã, parte da manhã e à tarde com eles lá, interagindo, conversando, brincando, sorrindo, dançando e interagindo de várias formas para trazer essas crianças o mais próximo possível desses pensamentos de respeito, de sustentabilidade. Então, vou trazer um trechinho, só um trechinho para você ficar no gosto. Para tomar banho, precisa da água. Para quê? Para beber. Para beber. Lavar as mãos. Então, a gente também. A gente precisa. Tá vendo quantas coisas que a gente precisa da água? Vocês estão cuidando da água? Porque todos nós somos bonitos, não somos? Quem é bonito aqui? Quem é bonito? Quem é inteligente? Quem é amigo do coleguinha? Vem na galinha
Naquele tempo que vivia lá na roça, com uma filha na barriga e outra filha na criada. Pulando no calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar. Naquele tempo que vivia lá na roça, com uma filha na barriga e outra filha na criada. E assistir essas crianças me deixa assim esperançosa, sabe? Porque as crianças, elas têm a capacidade de absorver as coisas com mais facilidade. As crianças, elas têm a positividade no pensar, no olhar. As crianças, elas têm a habilidade de mudar o comportamento de adultos através da sua simplicidade na fala. As crianças são a nossa esperança. E é muito bom ter esses momentos. Quero agradecer a equipe da creche Maria Anitta por nos receber, por nos dar a oportunidade de conversar com as crianças, de interagir, de trazer boas mensagens e de ouvir essas crianças, que não é só levar, não. A gente escuta, a gente aprende. E foi um momento maravilhoso. Assim como na Herém Luiz Gonzaga Duarte, onde eu interagi com jovens e adultos, na Maria Anitta eu interagi principalmente com as crianças e é indescritível. Só você vivenciando, você vai saber o que é que eu estou sentindo hoje. Muito grata, estou muito grata mesmo a toda a equipe e a Deus por me dar essa oportunidade de participar dessas oficinas, de promover essas oficinas através do projeto Ritmo Ancestral. Eu sempre quero botar mais ritmos, né? É só ritmo ancestral, fomentado pela PENAB Araripina. E eu quero agradecer muito, muito mesmo, essa oportunidade a Deus, à PENAB, ao Ministério, à Secretaria de Cultura Estadual, Municipal, a todos os fazedores de cultura que nos apoiam quando assistem, né? E dizer que você também, eu agradeço a você por você assistir e por você fortalecer esse nosso projeto. Quer conhecer o projeto Ritmo Ancestral? Entre em contato comigo. Eu posso levar para sua escola também, para a gente fazer uma interação bem bacana. Bom, e depois de toda essa fala, falei muito hoje, né? Agora eu falei muito. Mas depois de toda essa fala, eu quero agradecer imensamente a todos e dizer que na próxima sexta-feira, se Deus nos permitir, estaremos juntos aqui no nosso Totalmente Versátil. E não esquece, deixa sua curtida, deixa seu comentário, compartilha com outras pessoas, porque essa nossa fala de hoje é muito importante para que a gente possa multiplicar. Vamos multiplicar coisas boas, vamos multiplicar o amor e o respeito. Um cheiro no coração e para você, eu deixo aqui a minha eterna gratidão.